não é, a internet não é mais só um espaço de divulgação, ele Perfeito. agora não só tem que ser visto como uma questão de necessidade, né, de urgência, como o espaço em que as coisas estão acontecendo, Claro. né? E aí eu tenho alguns questionamentos, algumas, enfim, eu queria saber como é que foi o processo de vocês, né, de pensar, enfim, desde isso, a concepção, a execução, algumas coisas você comentou, né, e algumas coisas a gente até conversou na sala depois da peça, que acho que seria interessante você trazer também. Tá. Acho que tem alguns questionamentos. Um deles com relação a essas apropriações, esses usos e essas incorporações, não só de ferramentas digitais, né, que vocês estão usando criativamente, né, e pensando, quer dizer, vocês estão inaugurando, estão desbravando isso, né? Eu não vi, eu tenho pesquisado bastante, eu não vi ninguém fazer como vocês fizeram, até eu também não conheço. Alguma experiência parecida nisso, né? Acho que vocês estão abrindo aí um flanco, um universo, um espaço, assim, abrindo nesse matagal um espaço novo, né, de experiências, né? Mas queria saber desse processo aí de apropriações e de usos, né? Objetivamente, assim, quer dizer, objetivamente não é bem a palavra, mas criativamente, dessas ferramentas, dessas linguagens, não só do uso do Zoom, mas do que vocês pegaram? Eu lembro que você comentou que vocês pegaram coisas do cinema, a coisa do corte, mas, obviamente, tudo é muito teatro, né, muita dramaturgia. E aí eu senti também um diálogo com outras narrativas, porque, obviamente, a partir do momento que vocês performatizam, a gente que é espectador, ainda que participante, a gente projeta o nosso repertório ali, né? E eu vi, sim, cara, referências a outras narrativas distópicas, né? De livros, de filmes, né? Eu falei, puta, parece com isso, tem daquilo, ao mesmo tempo que tem muita coisa do nosso cotidiano que a gente está vivendo, dessa loucura toda do nosso cotidiano, né? Quer dizer, tudo isso é uma fala enorme, não é uma pergunta, né? Mas, assim, são assim, instigações para você falar um pouquinho disso. Tá. Acho que do processo, das ferramentas, do que vocês se apropriaram, do que tem aí de realidades e angústias pessoais do grupo e dessa realidade nossa que a gente está vivendo agora. E aí, André, eu vou colar na tua pergunta uma pergunta que vai nessa mesma linha da Nina Nobili. Quais foram as diferenças e similaridades, dificuldades em construir uma dramaturgia para a arte de encarar o medo, que, aliás, eu não falei. Era a tua pergunta. Mas, enfim, então... Tudo bem, eu vou fazer sobre o outro impacto. Tem um monte de perguntas. Olha aqui, quanto tem. Eba. Que delícia. Bom, eu acho que é importante a gente contextualizar algumas questões. Assim. O Sátiros, ele foi a primeira companhia de teatro a ter um site, brasileira, a ter um site na internet. Isso em 93. Então, quando a gente tinha uma sede na Europa, eu acho que isso também facilitou, porque na Europa a gente já estava se conectando com a internet e o Brasil ainda, a gente discava para a Embratel no Rio de Janeiro, não sei se vocês pegaram isso, mas eu sou dessa época do ICQ, enfim, era muito difícil a conexão com a internet. Então, a gente foi o primeiro grupo a ter um site na internet, e a gente nunca menosprezou as redes sociais, assim. Então, a gente sempre apostou muito nas redes sociais, muito mais, não só como um espaço de divulgação, sabe? E eu tenho feito isso com as minhas redes também. Eu sou muito ativo em todas. Tem uma rede social, eu já estou lá. A última, agora, eu entrei no TikTok, porque eu acho que é obrigação nossa entender o que está acontecendo com esse público que tem surgido. Porque, por exemplo, a gente foi vendo agora na Arte de Encarar o Mundo, pessoas com mais de 40 anos têm muita dificuldade em conectar a peça no site. Elas se perdem muito, porque é um grande problema que a gente tem enfrentado. Isso não é um problema de uma pessoa que tem 20 anos, sabe? Você passa, fala, estou lá no Simpla, ela já vai lá e já entra. Porque tem toda uma coisa de logar com o Facebook, mistura senhas e não sabe senha, enfim. Então, a gente sempre respeitou muito esses canais
e fizemos muitas coisas com eles. Em 2009, quando começou a ter esse problema do celular no teatro, isso foi mote para a gente fazer um espetáculo que se chamou Hipótese para Amor é Verdade, que é um espetáculo muito importante na nossa trajetória, inclusive virou longa-metragem, e que fez um relativo sucesso aí no cinema independente e tal. Ganhou um prêmio, foi indicado a um prêmio importante na Mostra Internacional de São Paulo em 2014, quando o filme estreou. E no Hipótese para Amor é Verdade, a gente permitia o uso de celular na plateia. Todo mundo que fosse assistir a peça podia assistir o espetáculo com o celular ligado. E a gente ainda fazia uma proposta, que eles passassem os números dos celulares deles, e a gente, na época, não tinha WhatsApp, era Torpedo, e a gente se comunicava com o Torpedo. E a gente se utilizava também, era uma cena muito importante da peça, e a gente tratava de depressão, e por mais que seja leviana essa sinopse que eu estou dando para vocês, o espetáculo era muito intenso. Era um espetáculo muito dramático, e depois sugiro que a gente pode até trocar links e vocês assistem o filme para vocês entenderem um pouco. Tinha uma cena na peça onde um ator ligava para uma pizzaria para pedir pizza, e quando a atendente falava pizzaria tal, boa noite, ele falava eu vou me matar. E propunha uma conversa com esse atendente ou essa atendente dessa pizzaria. E isso resultava em cenas deslumbrantes. Claro que muitas vezes o atendente desligava na cara dele, e isso também, e daí tinha dentro do roteiro e da dramaturgia um jeito que ele saía a partir dessa negação, mas em 90% das vezes se criava ali uma cena incrível onde essa atendente ou esse atendente não queria que esse ator se matasse e ia tentar ajudá-lo de toda forma. Em 2014, a gente fez um projeto e se fez a Praça Roosevelt... 7 dias... esqueci o nome do projeto. Mas onde a gente investigava o teatro ciborgue. E a gente colocava em cena robôs e a gente... e eram 7 espetáculos curtos, onde a gente... E se fez a humanidade ciborgue em 7 dias, era o nome do projeto. E cada projeto era... e cada um desses 7 espetáculos, ele tinha um ponto que eram os pecados capitais. Não fornicarás, não comerás, enfim. E daí a gente brincava com eles. E esse projeto, além de trazer atores, robôs para a cena, a gente tinha muitas cenas pela internet. A gente foi até na Deep Web para pesquisar coisas que a gente queria entender. A gente fazia cenas onde, através da Deep Web, a gente conectava com... tinha uma cena de sexo explícito em cena, na peça nossa. Um casal transava para a câmera, que mandava para um pessoal da Deep Web, que também mandava cenas para a gente ao vivo no teatro. Então, a gente tem se interessado muito pelas tecnologias e pelo que a tecnologia pode fazer para a gente. Então, a gente não foi desprezando, não. Assim, a gente foi trazendo isso para dentro do nosso trabalho. Mais recentemente, o ano passado, a gente fez um espetáculo onde nós não tínhamos atores em cena. Era o público que atuava. Então, a peça começava na bilheteria quando ele pegava o ingresso, a gente se chamou Uma Peça para Salvar o Mundo, e quando o espectador chegava na bilheteria, ele recebia um envelope com indicações do que ele tinha que fazer. E daí a gente tinha toda uma dramaturgia, a peça durava 1 hora, onde o público ia fazendo ações no palco, ou enfim, e o resultado foi sensacional. Era esse espetáculo que a gente estrearia esse ano em grande estilo, em coprodução com o Sesc, enfim. Estava tudo já armado para a gente fazer e a gente não conseguiu. Então, quando a gente se reuniu pela primeira vez, esse grupo que eu falei, que foi um encontro muito emocionante, a gente chorou muito nesse primeiro encontro, e a gente estava 20 dias do isolamento. E todo mundo já estava muito sozinho, e muitos desses atores moram sozinhos. Tem vários desses atores que nem estão em São Paulo,
tem uma atriz que é a Ulrika, que está na Suécia. Enfim, a gente começou a conversar sobre o que estava acontecendo com a gente e da impossibilidade que a gente teria em 2020, então, de não voltar mais para a cena. Porque o espaço dos sátiros, mesmo obedecendo todas as questões da OMS, que é 1,5 metro do espectador e tira lugares e tal, nosso espaço cabe em 70 pessoas. Fazendo tudo aquilo, a gente pode receber 7, 8 espectadores. E a gente é uma trupe grande. Nesse espetáculo, a gente tem 18 atores. Então, a gente já decidiu, vamos fazer uma peça. E a gente queria usar a pandemia como estrutura dramatúrgica. Então, eu e o Rodolfo e a gente queria distopia, porque tudo que a gente está vivendo é muito distópico. É absurdo, assim. Eu moro na Rua Augusta, no centro, e vocês não têm noção que eu vejo diariamente ali. Porque as regras de convívio, as regras todas as regras se quebram a partir do momento onde a gente não tem mais um mundo que a gente consegue planejar, esse mundo idealizado que existe lá na Suécia, que existe na Finlândia, não existe mais no Brasil. Agora, não, e de longe, a gente não pode imaginar que o mundo sueco ou finlandês seja exemplar, porque eles caminham para o mesmo destino nosso. A Suécia e a Finlândia estão falindo, e daqui a 20, 30 anos, eles também não vão ter mais estrutura, porque parece que o mundo está desabando. Então, essa ordem e tal, que num primeiro momento parecia algo distópico, muito distante e tal, de repente se apresenta na nossa frente, né? Então, a gente começou a trabalhar, e daí eu e o Rodolfo já pensamos nesse roteiro, que vamos pensar o mundo em 2035, e o que aconteceu? Imagine se ninguém mais saiu do isolamento. Imagine se a gente agora descobriu aí nessa pandemia um vírus que se multiplica em muitos vírus e a gente não vai ter mais vacina, não vai ter mais saída. E o que aconteceria com a humanidade? Primeiro, os governos tomariam definitivamente todos os poderes e eles seriam, que a gente conta isso na peça, né? As emissoras de TV desaparecem, os jornais também, eles invadem tudo e daqui a 15 anos eles também não existem mais, né? Misteriosamente existe ainda no nosso roteiro a internet e a luz elétrica, que isso a gente tirou do Lost, na verdade, que era uma série que eu amava, distópica também, né? Eu amava. E no Lost eles explicavam por que a internet e a luz elétrica podem existir no fim de tudo. Tudo pode acabar. Acaba jornal, acaba televisão, acaba avião, mas a internet e a energia elétrica, elas poderiam continuar até que existisse chuva, até que a natureza permitisse, ou até que alguém apertasse um botão lá da internet e falasse, agora eu não quero mais. Mas se deixasse ligado... Puxasse o cabo. Exatamente. A internet, a gente teria internet e energia elétrica até a natureza permitir. Claro que tudo isso é distopia, tudo isso também não tem nenhum sentido científico importante, é até uma fábula, a gente também pensou muito nisso. Como que a gente pode trazer a fábula para dentro desses lugares distópicos e tal? E daí o que o Rodolfo fez com a gente, que é o diretor da peça, ele foi... trazendo temas para a gente improvisar dentro da estrutura do roteiro. Então, o roteiro, desde o início, a gente tinha essa historiazinha, 5.555 dias depois, o que aconteceu. Nos primeiros tempos, os governos aí tomaram tudo, tiraram as pessoas, mataram, prenderam, tiraram a liberdade, as pessoas foram às ruas, morreram, o vírus chegou, e daqui a 15 anos, poucas pessoas existem, elas foram desaparecendo, mas elas continuam se encontrando na internet e tem a chamada da minha personagem, né, que eu começo a peça chamando fulano, ciclano, e a gente chama daí um monte de gente também que já não está mais aqui, ou pela Covid ou não também. Mas a figura do Rodolfo foi muito importante. Agora a gente vai improvisar sobre política, agora a gente vai improvisar sobre
até sexo, até tudo isso a gente falou no projeto, e nós, atores, íamos trazendo exercícios para ele que ia avaliando, e daí, paralelo a isso, obviamente, a gente foi entendendo como era, quais os mecanismos que o Zoom tem. O Zoom tem muita coisinha que vocês não sabem, por exemplo, mas a gente pode fazer isso, por exemplo, eu posso virar um palhaço agora, olha eu aqui, sabe? Tipo, eu posso ir para São Francisco agora, dependendo do meu fundo. E são coisas que a plataforma ela traz, né? Esse exemplo é bobo, mas também tem som, também tem... Esse exemplo pode ser bobo, mas na peça faz uma cena linda. Exatamente. Só que ele é um recurso aqui do Zoom muito primário até, sabe? A criatividade do Rodolfo, obviamente, que é o diretor, e dos atores que também foram trazendo proposições e tal. Mas eu acho que também foi possível porque a gente se conhece há muito tempo. Parte grande desse elenco trabalha juntos há 15 anos, em média. E a gente conhece a casa do outro, né? Então a gente sabe, por exemplo, tem 2 atores que moram no mesmo prédio. Então tem até uma cena na peça que é um plano sequência, que agora a gente vai... Mas isso também eu acho que ter feito o cinema, o Sátiros fez 2 filmes, 2 longas. O Hipótese para o Amor e a Verdade foi o primeiro, depois a gente fez a Filosofia na Alcova. Eu acho que isso deu um traquejo para a gente, sabe? Tentar imaginar luz, som. Eu acho que isso é importante para o resultado que vocês acabam depois vendo. Muito legal. Paula, tô vendo que você está se coçando. Bom, primeiramente queria dar oi para todo mundo que está aí assistindo. Bom, Ivan, eu assim queria dizer que eu gostei imensamente do espetáculo, fiquei muito inspirada e com esperança de que o teatro não morreu, mesmo nesse período horrível da pandemia, né? E o teatro é impressionante como que a arte, como que o teatro ele persevera, né? E ele às vezes nasce no meio de pedra mesmo, assim. Ele nasce de situações muito difíceis, né? E quando ele nasce assim, para mim, ele nasce com uma potência que para mim foi extremamente emocionante vivenciar essa experiência. Eu tô online? Tá sim, estamos te ouvindo. Tá muito forte. Porque deu um silêncio, assim, falei, gente, será que eu caí? Tô aqui falando sozinha. Não, bom, então, tanta coisa. Bom, e aí eu fiquei muito emocionada e a gente ficou pensando o espetáculo depois em termos mais técnicos, menos técnicos, mais filosóficos, e enfim. Aí eu vou deixar a pergunta da dramaturgia, porque aí ele responde para a pessoa, né, que teve o carinho de enviar a pergunta para ele, e aí eu não vou fazer essa pergunta, eu vou me ater a outros aspectos que também eu fiquei curiosa e queria perguntar para o Ivan, tá? Aí, Ivan, nessa coisa assim, dessa pesquisa que vocês têm feito em relação às outras mídias, né, principalmente as mídias digitais, eu queria saber de você, assim, o que você entende, qual é o papel do teatro hoje em dia? Eu acho que, na verdade... Desculpa, sem te interromper, já deu. Tem uma pergunta que vai junto aqui da Adriana Vaz. Ivan, como você enxerga as artes cênicas do pós-pandemia e repetindo a da Nina, quais foram as diferenças, similaridades e dificuldades de construir uma dramaturgia no meio dessa quarentena do espetáculo? Tá tudo junto aí. Vou pegar a primeira da dramaturgia, porque daí a gente emenda, pode ser? Não foi nada diferente do que trabalhar presencialmente. Inclusive, as nossas atuações, embora a gente fique aqui no computador e fazendo coisas e tal, ela é muito próxima do teatro, porque a gente tem... não está aqui a minha caixa agora. Mas a gente tem a contra-regragem, a gente tem adrenalina. Quando a gente está no Zoom, a gente fica vendo quem está entrando na sala. Do mesmo jeito, a gente vai vendo os nomes. Fala, nossa, hoje o Drauzio Varela está aqui, que estava na sessão
numa das sessões. Marieta Severo, olha, do mesmo jeito que a gente fica lá no Sátiros, olha, o Daniel Fuentes chegou, saca? Olhando pelos furinhos e animado com o público que está chegando. E o coração bate mais forte, e a gente trabalha com... embora a Arte de Encarar o Mundo seja uma peça super apolínea, no sentido técnico, que tudo é muito pensado, muito desenhado, e a gente tem pouquíssimo espaço para improvisar, porque um vacilo ali vai perder a tela, uma conexão da internet ruim, mas é muito próximo do teatro presencial. Então, como a gente construiu a cena? Eu e Rodolfo, a gente já tem apostado em dramaturgias próprias há muitos anos já, e de forma mais intensa a partir de 2009, que é o Hipótese para o Amor e a Verdade. O Sátiros tem 30 anos, então, de 89, quando ele foi fundado, até 2009, a gente é autor de vários textos que a gente apresenta, mas muito mais a partir da obra, inspirado em adaptação de clássicos do teatro em geral, mas a partir de 2009 a gente vai pensar em dramaturgias nossas, ideias originais e tal. Mas o modus operandi, na verdade, é sempre o mesmo. Quando a gente chega para o elenco, a gente já chega com a ideia. Então, a Arte de Encarar o Mundo. A gente se reuniu nesse dia, que a gente chorou e tal, mas quando a gente chegou nessa reunião, eu e o Rodolfo já tínhamos uma proposta de trabalho, que já tinha esse nome e que já tinha a gente chama de argumento desenhado. Então, no segundo dia, a gente apresentou para eles, a gente quer trabalhar isso, é a arte de encarar o medo, a gente vai trabalhar com distopia, a gente vai pensar que a gente entrou em isolamento e a gente está em 5.555 dias, que aconteceu isso com o Brasil, com o mundo, desapareceu tudo, o governo do papai, e daí as pessoas foram desaparecendo e a gente está lá no futuro perdendo as pessoas, o vírus ainda existe e a gente não entende mais o que está acontecendo. Mas é fundamental que esse elenco colabore na construção dessa dramaturgia, porque é a partir dos improvisos deles. Por exemplo, uma das atrizes da peça é a Sabrina De Nobile. Ela tem uma filha chamada Nina, que é pequenininha, e que nasceu dentro do Sátiros. Na verdade, a Sabrina casou com o Marcelo dentro do Sátiros, os dois estão no elenco da peça, e a Nina surgiu desse fruto, enfim. E a estreia da Nina no teatro, nessa peça. E a gente tem... Puta, Nina, Sabrina, que tal trazer a Nina e tal? E a gente vai construindo, elas vão improvisando e a gente vai construindo juntos o texto. Então, o modus operandi, na verdade, é muito parecido com o que a gente faz presencialmente no Sátiros, não tem diferença. Eu acho que o que pesou agora... Ih, meu Deus. O Ivan caiu. É isso que a gente enfrenta em cena. Já aconteceu isso comigo. Exato. Eu super compreendo. Eu estou agora aqui recolocando tudo para funcionar. Que loucura, pronto, gente. Agora eu estou tentando fazer uma... Eu vou fazer uma leitura nessa segunda ou na próxima. E aí eu fiquei super entusiasmada, né? Quando eu assisti o espetáculo de vocês. E aí estou desbravando essa questão da plataforma, mas requer muito tempo, né, para você dominar essa plataforma. Então, na peça, isso exatamente não acontece comigo, porque eu deixo os dois ligados. O laptop que está conectado na internet Wi-Fi e o meu celular no 4G. Então, só que isso só aconteceu uma vez num dia chuvoso, sabe? Hoje está um dia, uma noite linda. Eu jamais imaginaria que hoje a energia desse esse... Então a gente tem que se preparar, sabe? Eu devia ter previsto e ficado com as duas coisas ligadas, sabe? Mas aí é com emoção, né? Quando cai é com emoção. É para ficar mais interessante. Não, mas a gente está ficando bom de fazer live, então a gente segurou aqui enquanto você voltava. Arrasou. E eu aqui desesperado. Meu Deus do céu,
Pô, mas eu já tinha uma experiência que teria me dito para fazer isso. Celular e computador. Mas, gente, eu acho que um pouco eu meio que finalizei assim, né? O jeito da gente trabalhar é mais ou menos isso. A gente traz a ideia do trabalho para os atores improvisam, trazendo ideias, contribuindo. Os atores na peça eles são quase como coautores, porque tem muitas sugestões deles na dramaturgia da peça. Eles são muito importantes nesse projeto, mas é exatamente como a gente faz presencialmente. A gente não teve diferença de trabalho, sabe? Ô, Paula, só que eu perdi daí o que você falou, amor. Então, aí eu estava falando, aí surgiu uma questão, já que você estava falando na dramaturgia, que eu senti que a dramaturgia, ela claro que tinha um arco dramatúrgico ali muito bem delineado, né, do que queria, do assunto, né, propriamente dito, mas a forma de construção dessa dramaturgia, ela é um pouco fragmentária, né? Ela isso era intencional desde o início, que a gente queria que fosse fragmentada, a gente queria que essa história ela tivesse... a gente pensou o tempo inteiro no público que veria a peça, a gente pensou o tempo inteiro que era uma peça para adolescente, para gente iniciada na internet, para as pessoas que estão estudando. A gente pensava muito isso, assim. A gente achava que, ainda acha, que vai ser muito difícil a gente conseguir chegar no público mesmo, porque vocês são exceção, vocês são formadores de opinião, são intelectuais, você é atriz. Para esse público é fácil a gente chegar, a gente se conhece, a gente tem parcerias, né? Mas como que você chega no publicão mesmo, sabe? Então foi intencional. Aliás, eu acho que o André falou lá no começo também, a gente se utilizou muito do cinema. Por exemplo, tem até uma canção que é do Cria Cuervos, do Saura, que é Por que te vas, que é uma cançãozinha melosinha espanhola que a gente coloca no filme, coloca na peça. Ato a falho. Gente traz muito... Oi? Ato falho. Ato falho, Mas a gente fez questão de trazer muitas coisas, assim, de referências cinematográficas, por exemplo, a relação do plano-sequência que a gente faz com o Diego e com o Henrique, que é quando a cena começa ele filmando da janela dele o exterior, os prédios lá fora, daí ele vem filmando a casa dele, ele vai comer o último pacote de bolacha, batem a porta, ele desce até é uma cena grande, isso só o cinema poderia proporcionar, né? No teatro, lá no Sátiros, a gente tem vontade de fazer essa peça lá quando a pandemia passar, né? Provavelmente essa cena ou ela é em vídeo ou a gente vai ter muita dificuldade em realizar algo parecido, sabe? Então, sim, a gente quis trabalhar seria um texto fragmentado, a gente não queria uma coisa linear, a gente queria a experiência da internet, a gente pensou nisso o tempo inteiro. A internet é um lugar de ninguém paga Spotify, ninguém paga YouTube, ninguém paga Globoplay, todo mundo é Netflix, todo mundo encontra um jeito vai mudando de e-mail, né? Até o Netflix 30 dias sem pagar, daí a pessoa põe lá um e-mail, dá 30 dias ela cria outro e-mail. Então é mais ou menos a noção. Isso tudo está mudando, isso tudo vai mudar, eu tenho certeza, mas é um processo que a gente tem que caminhar junto com ele, né? A gente pensou tudo isso na peça, e isso interfere na dramaturgia, na produção final, porque a gente não pode se desconectar do público nunca, da recepção, quem está vendo a gente, de que forma vê a gente. Isso é muito, muito, muito importante no trabalho no teatro. E, de novo, a gente respeita demais as redes sociais, as opiniões das pessoas, a crítica. São olhares que a gente precisa trazer como análise para dentro do nosso trabalho, porque a gente precisa se comunicar. Não adianta você fazer teatro por ter umbigo, não adianta... Por mais que esse público seja iniciado, seja pequeno, que é o nosso caso. A nossa sala na Praça Roosevelt tem 70 lugares. A gente não suportaria uma sala de 500 lugares, de 700 lugares, no ritmo de trabalho que a gente tem, entendem?
A gente sempre soube disso. Mas é isso que vocês estão recebendo para sessões online, né? Mais ou menos. A que a gente teve tinha umas 400 pessoas. E é mais porque... Ivan, saiu tua imagem. Agora acho que voltou. Oh, meu Deus. Ivan, deixa eu só, antes de você emendar essa, eu vou emendar uma pergunta que vai nessa linha, que é do Paroni. Ele está falando exatamente da questão do espectador, né? Para ele, como espectador, parece-me diferente. Não distante, mas diferente. Vocês refletem sobre isso? Tenho certeza... enfim, queria que vocês falassem um pouco isso de como vocês enxergam, como vocês pensam o público vendo a arte de encarar o medo.